Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15. Assim está escrito: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui foram palavras registradas pelo escritor desta carta àqueles irmãos que precisavam de um encorajamento, uma renovação na fé, no compromisso, os princípios que eles tinham assumido ao serem encontrados por Jesus e chamados para a salvação. Este escritor sempre estava trazendo à lembrança deles a bênção gloriosa que há na pessoa de Jesus Cristo, fazendo o comparativo de Jesus com as sombras que vieram ao longo dos séculos, mostrando o que havia de vir. E que quando Jesus veio, então ele concretizou aquilo que estava sendo anunciado a respeito dele. No caso dos sacrifícios, eram sacrifícios de animais. Jesus entregou a sua própria vida em sacrifício. Os anjos se apresentavam. Jesus é maior do que os anjos. O tabernáculo, que era o lugar onde as pessoas se reuniam, e tinha as três divisões: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Jesus cumpre essas três funções como tabernáculo diante da presença de Deus. Do templo, Jesus também tem esta revelação ali, do sacerdote, que vivia sempre para interceder. Ele foi escolhido por Deus e ungido para esta função, a função de interceder e oferecer a Deus sacrifícios para expiação da culpabilidade do ser humano. Quando ele reconhecia o seu erro, chegava diante do sacerdote, o sacerdote prescrevia para ele um tipo de sacrifício, ele oferecia, o sacerdote ia lá e apresentava diante de Deus e trazia para ele a resposta. O Senhor Jesus, a mesma coisa, os reis que vieram, todos eles personificando o que haveria de vir. E o que mais destacou entre eles foi o rei Davi. Os profetas que vieram, profeta Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros. Então, quando Jesus veio, ele veio primeiramente como profeta, enviado por Deus. Veio, ensinou, pregou, curou, fez o seu trabalho importante, escolheu pessoas para a continuidade da sua obra, e quando ele realizava milagres, as pessoas diziam: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então Jesus veio como profeta para trazer a nós o esclarecimento da vontade de Deus, realizou na sua vida, entregando-a em sacrifício diante de Deus, coisa que o sacerdote fazia. Jesus entregou a si mesmo a Deus e foi aceito. Cumpriu o seu trabalho aqui na terra, ele foi preso, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus. E a palavra de Deus nos diz que agora, atualmente, ele desempenha o ministério sacerdotal da intercessão a nosso favor. Ele é o nosso advogado junto a Deus. E aqui o escritor aos Hebreus traz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus veio, identificou-se conosco, fez parte da nossa vida humana, viveu entre as pessoas da sua época, não tinha diferença nenhuma entre Jesus e as pessoas. A diferença é que Jesus não foi concebido em pecado e, portanto, ele não tinha
a mancha do pecado na sua vida, e por esta razão, por ele vir nesta finalidade, ele foi o único que poderia assumir o nosso lugar e nos levar junto a Deus para, através do seu sacrifício, ligar essa separação que existia entre nós e Deus, entre Deus e nós, por conta dos nossos pecados. Então Jesus fez esta ponte e nos levou a Deus. Nós agora desfrutamos de comunhão com Deus em virtude do sacrifício de Jesus. O escritor diz que ele não é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O trabalho primordial do sacerdote é ter a compaixão, compadecer-se das pessoas, seus problemas, sua necessidade, os seus pecados, e chegar diante de Deus e interceder por elas, e fazer o necessário para que aquelas vidas se rendam aos pés do Senhor. E Jesus agora desempenha esta função. E no capítulo que nós observamos, capítulo 4, versículo 15, ele diz: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tudo que nós sofremos, todo tipo de tentação, de provação, de perseguição, de ameaça, tudo isso Jesus passou. Mas não cedeu. Foi firme, foi fiel, foi resoluto, foi seguro, sabia qual era o seu trabalho e manteve-se firme neste propósito diante de Deus, porque ele desprezou a afronta, tendo em vista o gozo que lhe acrescentaria estas vidas que seriam rendidas aos pés de Jesus e levadas à presença de Deus. Pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria futura que haveria de vir, diz a palavra, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, de onde intercede por nós. Então, o trabalho de Jesus atualmente é o trabalho de um sacerdote, é um intercessor. Deus abençoe, pastor Amorim. É um intercessor. Ele vive sempre para interceder. É o que diz aqui no capítulo 7, o versículo 25 de Hebreus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sempre, 24 horas por dia, em todo momento, o Senhor está lá no posto de sacerdote diante da presença de Deus a nosso favor. E a palavra de Deus diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, desempenha o sacerdócio eterno. Não era o sacerdócio araônico, né? de Arão, que morria um, precisava ter outro da mesma linhagem e todas aquelas exigências, mas que eles terminavam o seu trabalho com a morte. Jesus não. Jesus é um sacerdote eterno. Por isso que diz, vivendo sempre para interceder por nós. E ele faz esta intercessão a nosso favor. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, parece-me que o versículo de número 11, deixa eu confirmar. O versículo de número 11 diz assim. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então Jesus é este sacerdote
que intercede pelos salvos, intercede pelos transgressores, pelos pecadores, no sentido de que eles cheguem ao conhecimento da salvação e venham fazer parte deste plano maravilhoso que Deus estabeleceu para alcançar as vidas e restaurá-las à sua presença. Isto somente através de Jesus. É o único pelo qual podemos nos chegar a Deus. Não existe outro. Jesus é o único. E observando agora esse trabalho importante, maravilhoso do Senhor Jesus, que ultrapassou em muito o daqueles que vieram antes dele, porque vieram como figura, como uma exemplificação, mas Jesus é o verdadeiro. E ele assumiu o seu posto e hoje está firme no seu posto. Futuramente, quando chegar o momento que o Pai disser para ele vir, ele vai deixar as funções sacerdotais e ele vai passar a exercer as funções reais. Ele virá como rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Então viveu entre nós como profeta, vive atualmente como sacerdote diante da presença de Deus, virá futuramente, muito breve, como rei dos reis e senhor dos senhores, para reinar e para julgar. Este será o trabalho de Jesus. Mas no momento, ele desenvolve o trabalho sacerdotal. E quando Pedro escreveu àqueles irmãos que estavam dispersos, mostrando a eles o caminho que eles deveriam seguir, a fidelidade, a firmeza, a prudência, o cuidado, no capítulo de número 2, no versículo 9, veja o que Pedro deixou escrito aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, atualmente, nós temos também, da parte de Deus, o encargo do sacerdócio cristão. Ou seja, a nossa vida de intercessor, de interceder. Deus colocou este encargo, este ministério sacerdotal sobre a vida de cada crente, porque ele deve viver e saber que a sua função aqui na terra, além de servir, adorar a Deus, glorificá-lo na beleza da sua santidade, ele tem uma responsabilidade perante o mundo, como arauto, como um profeta, como um pregoeiro, como um proclamador da mensagem, ele prega o evangelho. Mas como alguém que recebeu de Deus este encargo, ele também tem a função de ser um intercessor, interceder, trazer alguém e colocá-lo na presença de Deus, através da intercessão. E todos nós somos chamados para desempenhar esse importante papel de intercessores. Quando Deus procurou o profeta Ezequiel e buscou dentre eles um homem que se colocasse diante dele por esta terra, diz a palavra, Deus não achou um único intercessor. E ele disse que ele mesmo iria fazer este papel. Porém, agora, à luz da Bíblia, na vida do crente, ligado ao Senhor Jesus, ele tem esta responsabilidade de interceder, de apresentar outros a Deus, para a salvação, para a cura, para a libertação, enfim, para as várias funções que a palavra de Deus traz como promessa de Deus e que muitas vidas ainda não estão experimentando. Então, é nossa função, é nossa responsabilidade, como servos do Senhor Jesus Cristo, desempenharmos
este ministério sacerdotal. É assumir o compromisso da oração. Oração intercessória. Interceder a favor de povos, tribos, línguas e nações, dos nossos vizinhos, nossos parentes, dos conhecidos, daqueles que são contrários a nós. Temos que interceder também por eles. É nossa função, é o nosso trabalho. O Senhor colocou este encargo sobre os nossos ombros e nós temos que desempenhá-lo da melhor maneira possível. Não podemos dizer que não sabemos. O que ocorre muitas das vezes é que este trabalho é um trabalho oculto. É um trabalho que se faz no recôndito do lar. Quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, vai apresentar as pessoas diante de Deus, ou no seu momento diário de oração, aonde quer que você esteja, este é um trabalho que não é visto pelas pessoas. E por conta disso, a maioria dos cristãos não se entregam ao trabalho de ser um intercessor, um sacerdote, para interceder a favor de carentes e necessitados. Porque as pessoas querem uma função onde elas sejam vistas, sejam honradas, sejam colocadas em destaque. Este posto todo mundo quer. Mas este que está na palavra de Deus, do ato de interceder, são poucos que assumem esta responsabilidade e, portanto, o encargo sobre a vida deles fica muito pesado. Por quê? Porque quem coloca o encargo sobre nós é Deus. É o encargo da oração. É aquele momento que Deus vem a nós e coloca dentro de nós uma necessidade, nos chama para uma responsabilidade e nós não temos outra coisa a fazer a não ser irmos à oração até que aquele peso do Senhor que vem sobre a nossa vida, ele seja aliviado. E ele só será aliviado quando nós cumprirmos o período de oração que Deus requer de nós. E aí nós entendemos que chegou o momento. E ficamos na dependência. Logo mais o Senhor colocará outro encargo sobre a nossa vida. São os chamados fardos de oração. Está tudo bem, de repente você sente um aperto no coração, uma aflição, parece que uma agonia, e você não sabe o que é. Mas quando acontecer isto, entenda que é Deus colocando um fardo de oração sobre a sua vida. É como um peso. E você precisa ir à oração. Você não precisa saber para quem você está orando. Você simplesmente ora diante do Senhor. E deixa que o Espírito de Deus coloque as palavras certas na sua boca. E você vai orar com as palavras que o Espírito Santo lhe der naquele momento. Não é uma oração decorada. Não é uma oração repetida. Não. Você vai se colocar na disposição de Deus e deixar que o Espírito sopre na sua vida o que você deve orar. E você vai orando, vai orando, vai orando. Quando perceber que aquele peso, aquele fardo não está mais, o coração está aliviado, é o momento de você parar aquela oração. E entendendo que ela alcançou a medida requerida por Deus, por Jesus. E então, siga seu caminho, o Senhor vai te recompensar pela tua fidelidade, pelo teu compromisso, pela tua sinceridade e pela obediência àquilo que Ele colocou no seu coração. Você cumpriu. Logo mais Ele pode lhe dar outro fardo de oração. E é assim sucessivamente. Nunca vamos ficar folgados, orar uma vez e achar que nunca mais vamos ser encarregados por Deus de fazermos esta oração intercessória. Ela deve fazer parte diária da nossa vida. Agora, é como eu disse, existem momentos que são especiais. E estes momentos especiais, Deus coloca no nosso coração
como se fosse um fardo, um peso. E se a gente não entender, vai pensar que estamos ficando doentes, que vamos ter um problema de saúde e coisa e tal, e ficamos todos preocupados. Não! Você não está bem? Isso não veio de repente? Peça a Deus um discernimento e vá à oração. Logo isso vai passar. Não é problema de enfermidade. É uma necessidade. E Deus encontrou em você um caminho aberto para que você seja este canal de bênção e então se deixe usar por Deus no trabalho sacerdotal. Quantas vezes nós oramos, não sabemos por quem e nem a qual favor. E em dado momento a gente escuta testemunhos, histórias de uma coisa, de outra, e a gente vai ligando e vai encontrando o sentido da oração. Eu já disse, uma certa ocasião, tinha 2 missionários que estavam no país do Malaca trabalhando, eles foram enviados por um outro país, e eles estavam lá pregando o evangelho, e uma vez por mês eles tinham que ir à cidade para receber a ajuda que a igreja mandava para mantê-los lá no campo missionário. E chegado um determinado dia, eles foram lá, e quando eles estão de volta, eles foram seguidos por pessoas. E as pessoas começaram a seguir, porque viram que eles estavam com dinheiro e queriam tirar o dinheiro deles. Mas aquelas pessoas não conseguiram chegar perto daqueles 2 missionários. E o lugar era longe para onde eles tinham que ir. E chegou em determinada praça, e eles, cansados, já escurecendo, passaram a noite por ali e no dia seguinte seguiram a sua caminhada. E diz que aquelas pessoas ficaram meio à distância. E quando em dado momento eles criaram coragem para chegar diante dos missionários, mas não conseguiram tirar deles o que eles tinham. Então eles perguntaram: quem vocês são? Que tipo de autoridade vocês são? Não, nós somos missionários, nós somos servos de Deus. Não, vocês são autoridade, sim, não tem conversa não. Nós até contamos, vocês estão sendo escoltados por 24 soldados. Nós contamos, 24 soldados que estão escoltando vocês. Não temos ninguém. Tem sim, nós vimos. Eles foram embora. Bem, não aconteceu nada com eles, mas eles tinham o diário deles, eles marcaram. O dia tal, quando fomos buscar a nossa ajuda, aconteceu assim, 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 e procuraram e disseram que tinham, fazendo escolta de nós, 24 pessoas que se apresentaram como soldados. Marcaram lá e deixou. No ano seguinte, eles voltaram à igreja de férias para passar uma temporada e depois voltar ao campo missionário. E lá eles foram dar o testemunho. E eles disseram: olha, o ano que passou aconteceu assim, assim, assim. Nós fomos retirar a nossa ajuda, de repente fomos seguidos pelas pessoas e queriam tirar, mas não conseguiram. E depois falaram para nós que nós estávamos sendo, como quem diz, protegidos, né? Escoltados por 24 soldados. E isso aconteceu. E contou e tudo bem. Ele terminou aquele testemunho. Alguém que estava lá naquela reunião missionária lembrou-se que em tal tempo eles tinham orado pelos missionários. E eles também tinham o hábito de anotar na agenda. E foram procurar a agenda justamente naquele dia de que eles falaram. Aqueles irmãos estavam de manhã no templo orando pelos missionários, fazendo uma oração intercessória. Veja bem, eles não sabiam qual era a situação dos missionários, não sabiam o que eles estavam enfrentando, mas se dispuseram a orar por eles. E estava anotado lá, e eram 24 irmãos que estavam orando por aqueles missionários. E esses 24 irmãos que estavam orando a Deus a favor dos missionários, Deus fez com que aparecesse lá como 24 soldados e guardou os seus servos. Então esse foi um testemunho brilhante. Há muitos anos que eu tomei conhecimento desse testemunho. E assim tem sido ao longo do tempo. Quantas pessoas aí têm testemunhos brilhantes que são resultados de homens e mulheres fiéis
que se colocaram na presença de Deus, entendendo que o mesmo trabalho desempenhado por Jesus de sacerdote, ou seja, aquele que intercede por nós diante de Deus, e que nós agora temos o encargo do sacerdócio cristão. Ou seja, é nosso dever interceder pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos conhecidos, pelos colegas, pelos estranhos, pelas autoridades, por quem quer que seja. Deus coloca este dever sobre a nossa vida e nós não podemos falhar neste ponto. Deus abençoe, Sheila. Nós não podemos falhar neste ponto. Nós temos que desempenhar a nossa função. E feliz é quem entende isto e obedece. Está sempre orando. Ah, mas eu preciso orar porque eu tenho necessidade, eu preciso que Jesus resolva meus problemas, eu preciso isso, aquilo, preciso aquilo outro. Todo mundo tem esse problema e tem necessidade. Mas quando você ora pela necessidade de outros, você intercede, você cumpre o propósito de Deus por meio da oração, o próprio Deus suprirá as suas necessidades. O próprio Deus dará solução ao problema que você está enfrentando. Agora é que muitas das vezes nós esquecemos esta área da intercessão e só queremos chegar a Deus achando que só existe nós no mundo. O Senhor tem que olhar para mim, o Senhor tem que me responder, porque eu preciso, porque eu quero, porque o Senhor tem que me dar, porque isso, porque aquilo, e não recebemos nada. Porque estamos totalmente fora e estamos enxergando só mesmo a nós e não enxergamos os que estão ao nosso lado, os que estão distantes, estão carentes, necessitados, alguns em perigos e que precisamos desempenhar esse trabalho. Então eu li aqui que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Porém, que como nós em tudo foi tentado, porém sem pecado. E este sacerdote, ele é a segunda ordem de Melquisedeque. Ou seja, não tem princípio, nem fim de dias. É um sacerdote eterno. E Jesus, está escrito, vivendo sempre para interceder. Se eu e você estamos servindo a Jesus, o trabalho que Jesus desempenha, ele deu a nós o encargo de desempenhá-lo também. Em outro texto ele diz, assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele deu lá o exemplo de lavar os pés, de enxugá-lo, de marcar as suas pisadas, para que nós caminhássemos por ela. E no trabalho da intercessão que Jesus faz, nós também temos que aprender a sermos intercessores, imitadores de Cristo, também na intercessão. Então, lembrando, quando você receber um fardo de oração, é um peso que vem ao coração, parece que aperta, parece que sufoca, e traz a você um tipo que se fosse uma aflição, você não sabe o que é. Um conselho, quando chegar esse momento, vá à oração. Mas eu vou orar por quê? Eu não sei por que orar. Vai orando e vai se colocando à disposição do Espírito Santo. Ele vai começar a colocar palavras na sua boca, no seu coração, e você vai orando, vai falando, vai clamando ao Senhor. E o Deus vai te direcionando. Quando cumprir essa tarefa, ele vai tirar aquele fardo e vai vir um alívio, uma paz, uma serenidade no seu coração. Neste momento, você pode entregar a Deus e levantar-se da oração. Porque já cumpriu o que Deus te pediu. Seja este canal de bênção. Permita que Deus conte com você para esta grande e importante tarefa de interceder. Quantas necessidades, quantas pessoas carentes, das mais variadas situações. E eu e você estamos servindo a Jesus, somos servos dele. O servo não tem vontade própria, o servo é comissionado pelo Senhor. Se ele escolheu a mim, eu devo cumprir a função. Se ele escolheu a você, você deve cumprir a função. Cada um de nós seremos chamados pelo Senhor para participarmos juntos com ele no exercício do seu trabalho, e a nós caberá um espaço dado por Deus e uma responsabilidade para desenvolvê-la. E ao fazermos isto,
o Senhor terá muita alegria em nosso procedimento e a nossa própria vida com Deus, ela vai se aprofundar. Nós vamos crescer na espiritualidade, na comunhão com Deus, no discernimento do que Deus espera de nós. Pedro escrevendo diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, desempenhamos com alegria, com gratidão, este importante trabalho da intercessão. Esse trabalho, só quem te vê é Deus. E é o que basta. Não precisa ninguém mais te ver no exercício desse trabalho. Não precisa você sair tocando trombeta, que você fez isso, fez aquilo, orou por esse, orou por aquele, orou por aquele. Não precisa nada disso. Entrega nas mãos de Deus. É a Ele que você deve entregar o encargo que Ele te deu. Entrega a Ele, fique no seu lugar, glorifique a Deus e depois você vai ouvir testemunhos. E na hora em que houver um cuja oração que Deus te motivou a fazer tenha participação, o Espírito de Deus vai trazer à tua lembrança aquele dia, aquela oração, aquele momento foi para essa necessidade. Ele traz a nossa lembrança. Não é preciso a gente ficar pesquisando, mas quem foi, mas quem será, quem foi o beneficiário? Não precisa nada disso. Quando chegar o momento, Deus dará testemunho para a nossa vida. Então sigamos adiante, firme, forte, encorajados, dispostos e aceitemos este compromisso de fidelidade. Quando Deus nos tocar e colocar em nós o fardo, vamos à oração, porque alguém em necessidade está precisando, não é para amanhã, não é para depois, não é para a semana que vem, não é para o mês que vem, é para agora, é para aquele momento. E Deus faz isto na hora certa. Então, sejamos um canal de bênção nas mãos do Senhor e, à semelhança de Jesus, vamos viver também para interceder por carentes e necessitados, porque isto faz parte da nossa vida de cristão fiel e obediente a Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.